Finalmente, meus amigos, os iPhones deste ano, toda a linha, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max dispõem de portas USB na parte inferior. Já mostramos para vocês nos vídeos de unboxing desses aparelhos e agora a gente vai detalhar um pouco mais sobre essas portas, quais são as possibilidades, quais são as limitações e as particularidades delas, começando com a parte de transferência de arquivos, que é uma coisa que vale notar que não é todo mundo que faz. Tem muita gente aí que não transfere arquivos do iPhone para um computador, muito menos por cabo, quando muito usa AirDrop, se está no Mac, ou armazena tudo na nuvem ou envia pelo WhatsApp. Tem gente que nem sabe que dá para fazer isso. Então, só aí a gente já entra numa seara bem específica de uso do iPhone, mas que faz muita diferença para quem for usar, especialmente os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, de maneira profissional. Para filmar em ProRes, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Filmar em 4K 60 quadros por segundo, que geram arquivos muito grandes, e você, quando gera um arquivo, por exemplo, como um que a gente capturou aqui, que ficou com quase 9 GB de tamanho, para você transferir isso via Lightning ou via um cabo que vem na caixa desses iPhones, ou via um iPhone 15 ou 15 Plus, ele demora bastante. Mas vamos entender um pouco mais sobre isso, o que funciona e quais são essas limitações. Começa pelo fato de que sim, as portas USB tipo C do iPhone 15 e 15 Plus e dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, elas são diferentes entre si. Na verdade, a porta em si é a mesma, é USB tipo C. Porém, o chip A17 Pro, que está nos modelos Pro, ele tem um controlador USB 3 específico para ampliar, digamos assim, as capacidades dessa porta. Então, grosso modo falando, a porta USB-C dos iPhones 15 e 15 Plus, ela muda o conector, ele se tornou universal, você pode conectar o que você quiser aqui, qualquer coisa USB, basicamente você pode conectar essa porta aqui, mas em termos de capacidade de transferência de dados, ela continua igual ao que era Lightning, é USB 2, 480 megabits por segundo. É bem lentinho, uma coisa de, sei lá, uma década atrás. Essa porta USB tipo C dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, por padrão, se você usar o cabo que vem na caixa, o cabo USB-C para o USB-C que vem na caixa, ela também se comporta da mesma forma que a outra, 480 megabits por segundo. Porém, se você utilizar um cabo USB 3 certificado, pode ser na verdade qualquer cabo que tenha certificação USB 3, a Apple vai vender os delas, a gente vai usar aqui um que veio com SSD externo meu, que é o USB 3, acho inclusive que é Thunderbolt na verdade, mas funciona da mesma forma. Se você utilizar um cabo desse, você consegue ampliar a potência aqui para 10 gigabits por segundo, são 20 vezes mais do que antes. E a gente vai testar isso na prática agora. Como eu ia falando, a gente gravou um vídeo de exemplo aqui no estúdio, capturado em 4K a 60 quadros por segundo, que ficou com quase 8,8 GB de tamanho. E aí se a gente pega aqui fazer uma rápida continha junto com vocês aqui, ó, a gente transferindo isso a 480 megabits por segundo, que é a conexão padrão do USB 2, a gente dividindo isso daqui por 8, significa que são 60 mega por segundo, vezes 60, 3,6 GB por minuto. E aí a gente tem aqui 8,8 dividido por 3,6. Esse arquivo de vídeo aqui vai demorar cerca de 2 minutos e meio para ser transferido via esse cabo padrão que veio na caixa aqui do iPhone 15 Pro Max. Cabo USB-C para USB-C, porém com velocidade USB 2.0. Vamos testar isso na prática, então conectando esse iPhone aqui ao meu Mac e transferindo ele usando o cabo que veio na caixa. Ok, aqui estamos então, iPhone conectado ao Mac, o arquivo que a gente vai transferir é esse aqui de 8,8 GB, e ao mesmo tempo que eu clicar aqui em baixar, eu vou dar um start aqui no nosso cronômetro, vamos ver quanto tempo leva. 3, 2, 1... Meu Deus do céu, como é lento isso. Imagina você trabalhar capturando vídeos pesados assim no dia a dia, é impraticável. Já era a hora, hein, Apple? E... foi! Caramba, bem pior do que eu imaginava. 4 minutos e 5 segundos. Eu até já estava considerando que não seria 2 minutos e meio, porque esses 480 megabits por segundo são teóricos, né? Dificilmente ele vai usar essa capacidade toda do começo ao fim, e da mesma forma vai acontecer quando a gente fizer a continha aqui com os 10 gigabits do cabo USB 3, mas não achava que seria tão diferente assim. 4 minutos e 5 segundos, gravem aí. E vamos agora substituir então esse cabo padrão aqui por esse outro que eu tenho aqui, como eu falei, do meu SSD, que indica aqui que é Thunderbolt 3. Então isso daqui vai ser mais do que suficiente para a gente conseguir chegar aos 10 gigabits por segundo aqui da porta USB tipo C dos iPhones 15 Pro, que neste caso, estamos falando então em 10 gigabits dividido por 8 são 1,2 GB por segundo, ou seja,
8,8 dividido por 1,2, teoricamente, em 7 segundos... É isso mesmo, gente? É isso mesmo. Em 7 segundos ele tem que transferir. Vamos considerar aqui que seja o dobro do tempo, em 15 segundos. Será que a gente vai passar de 4 minutos e 5 para 15 segundos? Quero testar agora. Ó, só de eu conectar o iPhone com esse cabo ao Mac, eu já percebi que ele carregou a lista de arquivos aqui que eu tenho para transferir muito mais rápido. E simbora então mais uma vez. 3, 2, 1. Ih, que belezinha. E... foi. 36 segundos. Ok, longe dessa margem de erro que eu falei. Teoricamente, poderia ter sido transferido em 7 segundos, eu joguei ele para 15. 36 segundos, ainda assim, passamos da água para o vinho, né? 4 minutos e 5 segundos, 36 segundos para profissionais, isso daqui vai fazer muita diferença. Falando em profissionais, tem outro benefício incrível que essa porta USB aqui abre para quem quiser fazer captura de vídeos em ProRes. Então, olha só, vamos abrir aqui os ajustes, rolar até a área da câmera, entramos em formatos e aqui embaixo a gente tem captura de vídeo em Apple ProRes, que é um formato aqui muito mais avançado para quem quer trabalhar com vídeos na melhor qualidade possível e principalmente também ter mais flexibilidade para fazer color grading, né? Correção de cor, graduação de cor. É a outra novidade aqui desses novos iPhones, você pode capturar em ProRes HDR, né, em HDR, em SDR ou agora também até em log, que é um formato de vídeo que retém mais informações no arquivo e oferece mais flexibilidade, como eu falei, na edição de cores e nos ajustes realizados após a captura de vídeo. Por hora eu vou deixar aqui em HDR mesmo e eu quero mostrar para vocês o que acontece quando eu venho aqui no aplicativo câmera, coloco em vídeo, posso habilitar aqui em cima então ProRes HDR, ele agora está em HD a 30 quadros por segundo, posso mudar aqui para 4K, olha só. ProRes não é compatível. Os formatos ProRes 4K e 1080p a 60 quadros por segundo são compatíveis apenas com gravações em dispositivos de armazenamento externo. Então o que acontece? Esse iPhone 14 Pro aqui ele tem apenas 128 GB de armazenamento, então a gente já não consegue aqui capturar em ProRes a 4K. Se você quiser capturar em ProRes com um iPhone de 128 GB, ele tem que ser no máximo 1080p. Se você tiver um iPhone de 256, 512 ou 1 TB, você até consegue capturar em 4K a 30 quadros por segundo. Mas se você quiser em ProRes a 4K com 60 quadros por segundo, você vai precisar de um bichinho como esse daqui. Esse daqui é só um exemplo, é o meu SSD externo aqui da SanDisk de 2 TB. Tem que ser um SSD relativamente recente, com no mínimo 220 megabytes, não megabits, megabytes por segundo de transferência de dados. Você vai precisar também de um cabinho como esse aqui, USB 3. E agora você pode então conectar um drive como esse ao seu iPhone e capturar e armazenar esses arquivos de vídeo diretamente no drive externo, contanto que ele esteja formatado em exFAT. Inclusive eu tive que formatar esse daqui, ele estava em APFS, Apple File System, não funcionou, eu formatei em exFAT e rolou. Vamos ver isso funcionando então aqui na prática. Então olha só, vou ligar aqui o drive externo ao iPhone, tem que esperar um pouquinho aqui para ele identificar, meio que montar esse drive aqui virtualmente e habilitar a gravação nele. E tá aí, ó. Troquei agora para ProRes. Ele aqui embaixo indica USB tipo C, então já está indicando aqui que tudo que eu capturar em vídeo agora será armazenado nesse drive externo. E sim, agora ele já me permite capturar em 4K a 30 quadros por segundo mesmo em ProRes e posso, se eu quiser, inclusive, mudar aqui para 4K a 60 quadros por segundo, lembrando que esse iPhone aqui tem 128 GB de armazenamento, mas com um drive externo USB-C como esse daqui, você basicamente desbloqueia para que você capture vídeos aqui com os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max da forma que você quiser, com qualquer formato, e você armazena tudo num drive externo, depois é só desplugar, conectar no seu computador e transferir os arquivos de uma forma mais rápida e mais prática ainda do que tendo que conectar o seu iPhone como a gente viu antes. Então só aí a gente já começa a ver belos benefícios de a gente ter uma porta USB tipo C aqui na parte inferior do iPhone. Você pode usar cabos genéricos, conectar periféricos aqui dos mais diversos tipos, que eles vão ser alimentados pelo iPhone. Aliás, falando em alimentados, vamos agora passar aqui de transferência de arquivos para recarga. E aqui eu não tenho tantas boas notícias não. Tem uma boa, mas o resto basicamente não mudou. A potência que entra nos iPhones, seja qualquer um deles aqui, independente do cabo que você usar, continua no máximo aqui, no caso dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, de 27 watts. Inclusive a gente vai tentar testar isso agora, eu propositadamente deixei a bateria desse iPhone aqui drenar um pouquinho, está agora em 56%, e a gente vai usar aqui um potenciômetro para ver se a gente consegue chegar nos 27 watts. Mas não passa disso, não vai chegar a rumorados 35 watts ou mais do que isso para recarregar o iPhone.
Talvez a maior novidade de todas é que a saída de energia pela porta USB tipo C ela está muito mais rápida do que a Lightning oferecia. Para vocês terem uma ideia, qualquer coisa que você conectava via Lightning nos iPhones anteriores provia um máximo de 0,3 watts. Não provia mais do que isso, por isso que era tão limitado de você conectar coisas. Agora ele entrega até 4 watts e meio. Então a gente vai começar com um teste desse. Vou usar aqui de forma emblemática um carregador de Apple Watch genérico de AliExpress, que inclusive é Lightning para USB tipo C. Então conectamos aqui na portinha USB tipo C aqui do iPhone 14 Pro. Vou usar o Apple Watch Ultra aqui do Edu e só colocar aqui e já está então devidamente carregando aqui com um carregador genérico via USB-C puxando a bateria do iPhone 15 Pro. Eu acho que eu falei 14 antes. E agora vamos testar a recarga do iPhone em si com esse potenciômetro aqui que está ligado com o cabo original USB-C do iPhone. Há um hub aqui que eu tenho com 4 portas USB tipo C que oferece 100 watts de potência máxima em cada uma. Só tem isso conectado. Então vou agora conectar o iPhone aqui para recarregar. Automaticamente já ligou o potenciômetro aqui, a gente tem que demorar um tempinho aqui para ele estabilizar a potência, mas vamos ver até quanto ele chega. Começou aí negociando cerca de 21 watts, 9 volts de tensão, 2,1 ampere aqui de corrente. Já diminuiu bem, viu? 16 watts agora. E deu uma estabilizada nisso daí mesmo, 16 watts. Estou achando muito pouco aqui para um iPhone que está com 56% de bateria. Vou até trocar aqui pelo outro cabo USB 3 para a gente ver se faz alguma diferença. Mais uma vez aí conectado, vamos dar um tempinho aqui para ele estabilizar. Aí, mais uma vez, está ficando ali na casa dos 16 watts. Curioso, eu achei que a gente conseguiria aqui chegar perto, talvez não nos 27 inteiros, mas eu achei que a gente poderia chegar ali nos 24, 25 watts. Mas enfim, como eu falei para vocês, nessa seara não temos novidade aqui, a recarga do iPhone continua relativamente lenta. E por falar em recarga lenta, para a gente fechar esse vídeo aqui, temos outro tipo de recarga nos iPhones, que é Qi, MagSafe. E a gente tem novidades aqui. Qi 2 é a nova versão do padrão Qi, que a Apple, inclusive, participou do desenvolvimento aí, e a grande novidade do padrão Qi 2 é que ele está meio que padronizando também o MagSafe, a parte dos ímãs, de você alinhar para você otimizar a recarga. Então, a partir de agora, a gente vai ver muitos acessórios de terceiros, acessórios para Android, que também utilizam um padrão muito parecido com o MagSafe. Porém, a má notícia é que, na prática, para quem comprar um iPhone da linha 15, não temos novidades. A recarga Qi, seja Qi ou Qi 2, continua limitada a 7,5 watts. Se você tiver um acessório MagSafe certificado pela Apple, aí sim você vai conseguir os 15 watts que a gente já tinha antes, que ainda é muito pouco, mesmo para recarga sem fio. Então é basicamente isso. Espero que futuramente a Apple traga aí uma melhoria nessa questão, porque talvez ela consiga liberar mais potência por meio de atualizações do iOS. Nada foi prometido, não é uma expectativa, que não é algo que ela disse que faria, mas fica aí a esperança de que a gente futuramente tenha uma novidade nesse sentido para liberar aí um pouco mais de potência de recarga nesses novos iPhones. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo aqui de passada geral pela porta USB tipo C dos novos iPhones. Espero que vocês estejam gostando da nossa cobertura, que é apoiada pela Alu, uma forma de você assinar iPhones. Temos também videogames, consoles de jogos, temos Macs. Passa lá na Alu, link aí na primeira linha da descrição do vídeo, porque você vai conhecer um serviço de assinatura de iPhones e outros aparelhos que pode ser muito interessante para você aí que, por exemplo, curte trocar de iPhone todo ano. Eles têm um sistema de upgrade, então anualmente você mantendo sua assinatura lá, você pode trocar de iPhone para o mais novinho, e eles já estão fazendo inclusive pré-reserva da linha iPhone 15. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.